Sou ilegível, páginas 53 a 62 de Christian Prajin, no seu livro Para que Poetas Ainda?, lançado pela Cultura e Barbárie em Florianópolis, 2017. Estranha companhia. Sou desses escritores ditos difíceis, até mesmo ilegíveis. O que não é estar em má companhia. Companhia disparatada, aliás. Encontramos aí tanto Petrarca, que preferia ser incompreendido a ser aprovado, quanto Tristan Tzara, que queria fazer obras fortes, diretas, para sempre incompreendidas. Alguns cultivaram um hermetismo erudito, Sèvres, Mallarmé. Outros cifraram zombeteiramente o obsceno, Rabelais, Rimbaud. Outros ainda fizeram da escandalosa surpresa do novo um valor em si, os grandes cabeças moles transformados em saco de pancadas por Ducasse, penas de chumbo dos futuristas, poética marteladas dos dadaístas, imprecações a Perret ou versinhos coprolálicos a Cravan. Sou daqueles que gostam desses autores que o mundo cultural de seu tempo, o nosso, por exemplo, considera gentilmente delirantes, divertidamente macarrônicos ou até mesmo francamente incompreensíveis. Gosto, em suma, daqueles que não foram realmente bem-sucedidos, ou antes, daqueles cujo sucesso é medido, de certo modo, por seu fiasco ântumo. Daqueles, é claro, que foram ignorados pela massa de leitores de seu tempo, mas também, são frequentemente os mesmos, dos que não tiveram êxito em sua obra, se entendermos como obra esta espécie de totalidade progressivamente realizada, homogeneizada e encerrada, na qual a história literária e a hagiografia patrimonial podem reconhecer a marca de um destino como sempre já coberto pelo verniz da exemplaridade. Gosto, acima de tudo, de obras que fizeram obra da impossibilidade de fazer obra. O rastro suspenso deixado por Lautréamont e por Rimbaud, a grafomania inacabável de Aimable Jaillet, de Jules Dudin ou de Jean Trépied, loucos literários, dizemos, para eliminar a questão levantada pelas obras. O espaço lacunar onde parece ao final se evaporar a poesia de Hölderlin e esse canteiro de obras desordenado, perpetuamente recalchutado e definitivamente não encerrado, que são empreendimentos como os de Jarry, de Singriat ou de Chlebnikov. Sou, inclusive, daqueles que se inclinam a pensar que é nesses autores que a literatura vive sua vida, já que é através deles que em si mesma, eternamente, ela se transforma. Creio que a literatura, no mais essencial, se é que existe essência dela, é o Troubar Clus de Arnaud Daniel ou de Rimbaud d'Orange, a virtuosidade ácido-sarcástica dos grandes retóricos, os mundos revirados de Saint-Amand ou de Théophile de Viau, as escansões desarticuladas de Corbière, os inscapes condensados de Hopkins, a língua inaudita de Wolfson, as especulações etimológicas de Bielle ou de Brisset, as mecânicas ironicamente desativadas de Roussel, as criações verbais de Villon, de Lewis Carroll, de Clement Pansers ou de Michaud, hoje as de Oscar Pastior, de Patrick Burord ou de Pierre Lepellier, os pictogramas rangentes de Maurice Rocher, o diário labiríntico de Arnaud Schmitt, a energia abstrata imposta pela matéria fônica redistribuída e tratada vocalmente por Kurt Schwitters, Gerasim Luca ou Bernard Heidzig. É uma biblioteca. Tem coisa pior. Sou daqueles que gostam mais dela do que de qualquer outra. Olá, senhores fáceis. Eu digo eu, mas esse eu tem a pretensão de ser um nós. Tento caracterizar um certo gosto e definir uma certa atitude diante da literatura. Uma atitude cujo direito à existência me parece que sempre cabe defender simplesmente. Essa atitude não implica desprezar os outros, aqueles que se dedicam a objetos de fatura menos espetacularmente excêntrica e de consumo a priori mais fluido. Assim, não me escandaliza o furor em torno desses livros em que nossos contemporâneos gostam de identificar uma imagem de si mesmo que os alerte, os distraia, os encante ou os estimule. Em sua maior parte, porém, eles rapidamente me caem das mãos. Em todo caso, não consigo me interessar realmente por eles. De certa maneira, são para mim ilegíveis. Com frequência me pergunto muito sinceramente por quê. De certo que os considero frequentemente talentosos.
Acontece de a virtuosidade deles me impressionar, de eu os invejar, mas em sua maior parte também me parecem frequentemente coquetes, oferecidos demais, fast food demais, ou preciosos, retorcidos, pousudos demais, ou deliciosamente contidos demais, ligeiros, com uma pitada de elegância cética, peritos demais no chique de época, sutilmente pré-digeridos, em todo caso, para o estômago frágil que a época tem. Ou então, não posso deixar de ver que reciclam, embelezando, cromatizando, repatinando, excentricidades, certamente árduas, grosseiras, desbocadas, mas talvez mais necessárias. Na verdade, se não consigo deixar de amar os difíceis, é porque os fáceis, os acolhedores, os consumíveis de imediato, os colados no possível, os bem-humorados, os bem-humanos, os claros sabedores, os rápido-pungentes e os pequenos encantadores, eu geralmente os considero, no final das contas, legíveis demais, evidentemente legíveis demais, insípidos e insignificantes. Não ouço ressoar neles grande coisa do caos de angústias, de desejos, de experiências contraditórias, ao mesmo tempo miseráveis e intensas, para onde vai, do jeito que dá, como toda vida, a minha vida. Nem tampouco grande coisa do corpo considerável, enormemente proliferante, imensamente polimorfo e perverso, das línguas que me atravessam como atravessam cada um de nós. Constato, aliás, qualquer um pode constatar, que a esse tipo de livros o tempo geralmente digere rápido, sem nunca regurgitá-los, sem crises de aerofagia. Espanta-me que essa constatação não seja mais comumente compartilhada pela pequena urbe e pela mini-orbe que lê. Penso que só o que pode explicar isso é uma grande ignorância histórica, uma denegação teimosa da experiência cultural, ou então uma angústia imparável, uma vontade obstinada de não saber nada de nada. Não digo isso do alto da torrezinha narcísica de onde eu estaria contemplando o formigamento das vaidades do século, pois conheço bem essa força da denegação, essa vontade de ignorância. Elas são também frequentemente as minhas, quando a vida me dobra como dobra a todos. Mas eu as considero justamente desastrosamente comuns, e sei que são medrosas, frouxas, terrivelmente interesseiras. Não sei ler. À nossa volta, o mundo, falo do mundo presente, mas nosso mundo não tem quanto a isso nenhuma originalidade. Chama de literatura, principalmente essa literatura aí, que constato não suscita em mim muitos desejos e só me dá prazeres insossos, prazeres de que adoro me privar. Não acho a priori que este mundo, de contornos indecisos, esteja necessariamente errado. Ele bem poderia retorquir que minha própria literatura também não o diverte muito. E tampouco a literatura daqueles cuja excelência afirmo. Ele até poderia denunciar, de um lado, as lacunas e a distração, e, de outro, a mania analítica, professoral e puritana das minhas leituras. Poderia condenar meu sectarismo, ridicularizar meus antolhos, e inclusive assinalar o desgaste e a perversão senis do meu gosto por essas especiarias apimentadas às quais confesso que tendo a reduzir a literatura. E até mesmo, colocando mais água nesse moinho perverso, ele, o mundo, poderia notar que aqueles de quem digo gostar nem sequer os leio ou mal o faço, se ler é ler tudo e em sequência. Poderia dizer que jamais consegui ler Ulisses de uma só vez até o fim, que só menciono e por cause fragmentos, sempre os mesmos, do Finnegan's Wake, que só conheço de mim as 3 poucas páginas traduzidas e publicadas em francês, que expiro depois de 10 páginas de Prostitution, depois de 20 linhas de Dépôt de Savoir et de Technique, e que só provo tudo isso, Joyce, Cummings, Guyotat, Rocher, Roussel, Artaud, Pound, etc., em pequenas doses, certamente saboreadas, como iguarias de poesia rara, mas de maneira talvez exageradamente prudente, quase homeopática, que não paro de hesitar entre o sobrevoo diagonal e a mastigação dos mesmos pedaços, sempre reruminados, e, aliás, que os vivos, dos quais tenho o topete de achar que são talvez os Roussel, os Pound, os Cummings ou os Joyce de hoje, que estes, isto seria fácil demonstrar, não leem muito melhor, nem muito mais, enterrados que estão em sua própria lide obsessiva, acampados na Bíblia, extraviados em obscuros escritos gnósticos, revisando seu Rimbaud até enjoar, ou se empanturrando às escondidas de romances policiais baratos. Paradoxos, paradoxos. Assim, caricaturemos,
Entre o que não leio porque não me agrada e o que leio com dificuldade porque me agrada demais, penso que às vezes no fundo não gosto de literatura, ou até mesmo que não gosto ou não gosto mais de ler por prazer. Ou ao menos que, por só gostar realmente na literatura do excesso ou do que considero como tal, não gosto mais senão do que a excede, daquilo que de alguma forma não mais pertence a ela ou ainda não. Pergunto-me se meu desejo profundo não é o de que, da literatura, possamos prescindir, para tocar de outra maneira nisso, no inominado que não é dela, assim como nós não somos do mundo, e que, no entanto, não parece poder se dar a experimentar senão nela, assim como não há para nós outro mundo senão o mundo. Eis aí um paradoxo. Há outros. Para começar, este. Esse gosto quase exclusivo por obras dificilmente legíveis não tem nada a ver com uma inclinação às delícias do irracional, cuja espontaneidade, profundidade e autenticidade se oporiam à aridez tacanha do racional. Não se trata de fincar pé, mistagógico e fuliginoso, na aura dos vapores poéticos. Nenhuma especulação sobre o oculto, nenhum abandono às magias kitsch, aos tarôs, aos sinais iniciáticos, aos arcanos, o lado Madame Soleil do surrealismo e mesmo às vezes de Artaud. Nenhum gosto pelo gênero intuição neopítica, oráculo ambíguo, velho celta conectado no indizível. Nada a ver com o xamanismo budístico californiano daqueles poetas beat em declínio. Nem com a versão bucólica que dele se faz aqui e ali na província poética francesa, em cantações, sinetas, litanias e bastões gravados. É, inclusive, exatamente o contrário. Gostar dos difíceis é paradoxalmente gostar da clareza e do esforço de racionalidade até o ponto em que encontram o que os excede, o que não é o avesso deles, o irracional, mas simultaneamente seu esgotamento e sua realização. A experiência interior de Pascal ou de Bataille, por exemplo, podem ajudar a compreender do que se trata. Em seguida, este outro paradoxo. Os ilegíveis também querem ser lidos. Eles querem até mesmo ser lidos literalmente e em todos os sentidos. Eles também apelam à conivência do hipócrita leitor. Por que, então, ainda mais hipócrita e mais astuto do que ele, não lhe dar senão o que parece feito apenas para dissuadi-lo, frustrá-lo, chocá-lo e deixá-lo desconcertado à beira de um mundo ostensivelmente rebarbativo e labiríntico? Em 1947, Francis Ponge escreve isto. Gostaria que entrassem com tudo no que escrevo, que o leitor aí gozasse do clima da evidência, de sua luz, de sua harmonia, e que, no entanto, tudo ali seja novo, inaudito. No tempo de Le Parti pris des choses, sabemos que Ponge é, ou parece, em todo caso, mais claro. Isso se deteriora um pouco a partir de La Rage de l'expression e de Le Soleil placé en abîme, como se ao desejo inaugural de limpidez viesse se sobrepor outra coisa, finalmente mais imperiosa, alguma coisa que não seria o contrário da exigência de limpidez, a renúncia a essa exigência, mas antes seu aprofundamento, sua realização fatal, ou então a resolução dialética dessa contradição que era instituída pela exigência simultânea da evidência de um lado e do inaudito de outro lado. Antonin Artaud escreveu: toda verdadeira linguagem é incompreensível. Assim, uma língua compreensível seria uma língua falsa. Os autores compreensíveis mentiriam. Jarry escreve sobre um de seus personagens: estando, portanto, certo de não poder falar para ser compreendido a não ser mentindo, toda mentira lhe é indiferente. Os incompreensíveis estariam no verdadeiro, nos diriam o verdadeiro. É na medida em que dariam uma representação justa de quê? Que sua linguagem escaparia à compreensão. Essa linguagem abordaria o insensato, o obscuro, na proporção de sua proximidade à sua própria essência ou verdade. E os escritores que usassem essa linguagem essencial seriam legíveis porque justos, exatos, escrupulosamente dedicados à verdade. Mais um paradoxo. A linguagem parece nos ter sido dada para compreender o mundo, para nos apropriarmos dele, e para nos compreendermos entre nós, para nos comunicarmos. É aí que nos parece estar sua verdade elementar. E não vemos a priori porque a literatura, que é a arte da linguagem verbal, deveria perturbar tais evidências.
tento ver isso um pouco mais claramente. Questões. O que é ser ilegível? Quem decide a respeito disso? E como? A partir de que critérios? E o que é essa linguagem verdadeiramente incompreensível e simultaneamente incompreensivelmente verdadeira? Que verdade sua obscuridade tem a vocação e talvez o poder de nos comunicar?